E hoje nós iremos falar do primeiro episódio da primeira temporada de Black Mirror, o hino nacional. O nome em inglês é The National Anthem. Meu nome é Francisco Parente. E meu nome é Henrique Oliveira. E se você ainda não assistiu, assista e depois venha para o nosso debate, porque esse diálogo conterá spoilers. Então, começando já com o título, Francisco, você sabia que The National Anthem, por que eles foram escolher esse título, né, o hino nacional, para esse episódio? Você tem ideia? Se você não tiver, eu já quero falar, porque eu acho que é uma coisa meio segredo, assim, que não é uma coisa muito explícita. Fala. Eu especulo alguns motivos, mas não tenho noção. O hino nacional britânico, porque a série é britânica, né? O hino nacional britânico é God Save the Queen, né? Que Deus proteja a rainha, que Deus salve a rainha. E é exatamente o que acaba acontecendo meio que no episódio. Toda a trama está envolvida na salvação da princesa Susana, que é a princesa queridinha do país, né? Pelo menos na ficção. E então, né, o título tem tudo a ver. É que ele não é muito explícito. Eu acho que muita gente acaba assistindo esse episódio sem esse entendimento, que é o momento de salvar, não é bem a rainha, a Coroa. princesa, mas é salvar a coroa, né? Você não tinha sacado isso, né? Ou tinha? Não, eu não tinha sacado isso. Eu imaginava que era. Eu fiz umas associações assim, meio. Porque no hino nacional todo mundo se junta para celebrar. Então eles estão se juntando para ver um ato nacional, mas ele é heróico ao mesmo tempo, então é meio irônico, assim, né? Pensei em Sei, alguma coisa do tipo. Mas sei. legal isso. Que eu descobri isso daí num bate-papo desses dos ingleses mesmo, conversando e falando sobre o episódio. E aí eu achei uma sacada, né? Porque a gente normalmente aqui no Brasil, a gente nem se dá conta dessa associação, né? De Deus salve a rainha, né? Mas enfim, e aí, o que você achou desse episódio? Esse episódio eu achei ele genial, porque assim, o Black Mirror, no geral, depois desse episódio, ele entra ele entra numa descida assim, alucinante, de cada vez é mais utópico, é mais ficção científica, é uma tecnologia que, sabe, assim, é claro que ela dialoga com algumas coisas que a gente tem hoje, mas assim, a gente está nos luxos de conseguir pensar numa coisa desse tipo, sabe, ou a distopia das bicicletas, ou o cara do olho, o cara que cria o jogo, que ele entra e tal, os vermes, né, que a gente discutiu nos nossos encontros também, né, só que é muito louco, porque esse episódio, né, inclusive, para quem está chegando no Black Mirror e vê esse episódio, parece que o Black Mirror está tratando de uma coisa muito próxima de nós, né? Uhum, Está tratando assim, só que os outros episódios, eles exacerbam a tecnologia e a realidade, né? Vira realmente uma série distópica, uma série sobre distopias. Enquanto esse não, né? Esse episódio, ele assim, é uma crítica bem sobre a comunicação contemporânea, assim, né? No final uhum, das contas, o cara, que na verdade eles dão uma romantizada no vilão, né? No uhum, vilão, né? uhum, Eles estão colocando, né? O cara, ele não cortou o dedo da princesa, o dedo era dele, ele solta ela meia hora antes, né? Só que a brincadeira dele não deu certo. Saiu do controle dele, né? E ele acaba se suicidando de arrependimento, uhum, né? Num mundo onde, mesmo ele tendo soltado a princesa meia hora antes, uhum, porque é tempo, né, sabe, de um estado que estava em alerta, de encontrar a princesa, sabe, noticiar, interromper tudo, né? Na verdade, ninguém liga, porque estava todo mundo querendo ver a humilhação, né? A uhum, princesa ali era só um pretexto, uhum, né? Então sendo bem sério, às vezes eu até lamento, porque o Black Mirror não continuou nessa toada, né? Mas é claro também que é um episódio polêmico, né? Porque ele fala muito de uhum, política, né? No uhum, fundo, né? É muito legal, porque assim, o nosso protagonista, o primeiro-ministro, ele tem assim duas pessoas que sempre acompanham ele. Uma que é aquela mulher que é tipo, ela manda debaixo dos panos, né? uhum, Ela que puxa os fiozinhos ali. uhum, E o outro é aquele cara que é o marqueteiro do partido, né? Ele fica, uhum, ó, a opinião pública tá do seu lado, ó, agora entrou em crise, ó, uhum, você tá subindo, ó,
os números estão, né? E o cara só fala isso, né? Ele é um Uhum. papagaio, mas é sobre isso que se, né? O primeiro-ministro é uma junção disso, né? Os líderes políticos são uma junção disso, né? Uma opinião, medidores de opinião pública que vão garantir a manutenção do poder, uma vez que estamos numa democracia, Uhum. mas aquela pessoa que faz o trabalho sujo, digamos assim, né? Faz o trabalho ali nos bastidores para ninguém ver, cuida ali da coisa que ninguém pode saber, né? Uhum. Ele é uma alegoria disso, né? Então eu achei muito legal, pena que o Black Mirror não seguiu nessa mesma toada. Eu vou botar minha opinião. Eu tenho uma opinião forte sobre esse episódio também, que eu achei, agora que eu assisti com mais atenção, e assisti 2 vezes, eu entendi de outra forma. E também eu vi os comentários que eu sempre ouço das outras pessoas, e aí eu faço a minha síntese pessoal. Então, esse daí tem de ver que é o primeiro episódio, né? Então, o primeiro episódio, imagina, por que que o Black Mirror, mesmo quando ele filmou, acho que os 3 primeiros episódios, que foram 3, né, na primeira temporada, por que que ele botou esse especificamente? Então, eu entendo que esse episódio aí, olhando por um lado bem mais assim, talvez abrangente, eu diria que ele está mostrando uma distopia leve, porque tudo que mostra nesse episódio, primeiro, é o que a gente tem nesse momento. As câmeras, a mídia, essa capacidade essa forma política, tudo que ele está mostrando ali não é uma coisa distópica, eu não sei mais como não está fora da nossa realidade, está totalmente dentro da nossa realidade. E aí, quando, né, tem essa demanda que acontece ali de uma pessoa, quem é essa pessoa? Ela é um sequestrador. Quando ele tem esse pedido desse sequestrador, não é nada que não poderia ser feito hoje. Então, é a primeira distopia. Então, antes do Black Mirror se aprofundar numa distopia realmente ferrada, ele tem que mostrar o que está acontecendo hoje. E quando há esse pedido de sequestro, eles ficam meio que parados. O primeiro-ministro pergunta, mas qual que é a fórmula, né? Qual que é o protocolo para lidar com isso? E o cara diz, a gente não tem protocolo para isso. E aí, logo em seguida, tem uma fala que ele fala, maldita internet. Então, o que acontece nesse primeiro episódio é tipo assim, eu introduzo a distopia desse momento que pode ser, a linha de entrada na distopia é a internet desse momento, porque ela é nova, ela acabou de chegar, né? Ela está aí, 20 anos, mas ela está pegando no breu nos últimos 10 anos. Outra coisa que eu acho que é importante já dizer aqui, que eu acho que tem nesse episódio, é um cara mostrando um objeto de arte dele. Um objeto de arte da distopia. Tem um cara que é um maluco, que é o sequestrador, ele sequestra a princesa, ele faz os pedidos e ele vai mostrando como que ele consegue manipular um sistema e ele vai desenhando. E aí quando ele corta o próprio dedo dele, é que nem, você sabe, Van Gogh, quando ele tem um momento de loucura, ele corta a orelha dele. Então o cara corta o dedo dele e, diferente da sua opinião, eu acho que ele não se matou porque ele se arrependeu. Ele se matou porque é tipo assim, é a obra máxima que eu posso fazer como arte de focar toda a atenção das pessoas, concentrar toda a consciência pública e eu me mato. É tipo assim, é tipo Gran finale. um gran finale, é uma grande obra com gran finale. Porque realmente esse episódio ele vem para revelar uma coisa para a gente que assim que a gente já chegou num estado sem dar conta que a gente chegou nele, né? Sim. Que a gente já está imerso em um absurdo onde a gente se importa mais com uma coisa grotesca, inédita, de uma humilhação de uma pessoa por curiosidade, por uma curiosidade mórbida, né? Porque é muito louco, porque assim, era uma coisa que a exigência era ser exibida em rede nacional, Uhum. né? Eles não podiam deixar a coroa ser afetada como a honra de todo o país, mas é uma coisa que assim, todo mundo sabe que todo mundo vê, todo mundo consome, mas ninguém fala, que é o pornô. E além do pornô, um pornô grotesco e ao mesmo tempo violento, porque ele é humilhante. Uhum. Então, é como se ele mostrasse assim: olha, nessa sociedade, o que mais dá acesso, o que mais dá visualização, o que move é esse tipo de coisa. É esse tipo de escândalo. Uhum. E no fundo, a sociedade, e aí que é legal, que eu achei uma boa sacada, a sociedade é hipócrita.
Porque boa parte da opinião pública não achava que eles deviam fazer. Depois, com o dedo, né, dá uma aumentada. Mas, assim, todo mundo foi assistir. E iam assistir e ficavam constrangidos assistindo. Mas não conseguiam sair de frente da tela. Porque esse horror é mais instigante do que, de fato, a estabilidade da coroa e da nação. Tem um momento no episódio lá que eles falam assim, nossa, nós vamos assistir isso daqui, mas isso daqui já está 1 hora. É 1 hora que está todo mundo aqui nesse estado que você está mencionando, que é um estado de angústia. Você vê o desconforto, né? O episódio explora bastante isso daí, mostrando... Ele não mostra o cara muito, quase nada. Ele mostra, na verdade, a reação das pessoas. Mas todo mundo está vendo uma coisa distópica, desconfortável, mas fica 1 hora lá. Que é exatamente o que acontece com o episódio de Black Mirror. O episódio de Black Mirror gira em torno de 1 hora, mostra uma coisa muito desconfortável e a pessoa fica lá se torcendo, vendo que aquilo vai acontecer ou está acontecendo, se apresentou, se manifesta, e o que eu faço com isso? Eu acho que é interessante o próprio, talvez, episódio se denunciar. Ele está meio que se denunciando, né? Que ele vem com essa série de distopias, mostrando coisas desconfortáveis, as pessoas ficam ali se torcendo na frente, mas vem. E tem um prazer em ver, porque está mostrando alguma coisa, está revelando alguma coisa ali do ser humano. Você falou de pornografia e me fez, mais uma vez, remeter ao Harari. A gente sempre fala dele, né, do Harari. Ele fala assim que, por exemplo, o terrorismo ele faz esse apelo. Tem duas coisas que sequestram a consciência humana: a agressividade e o sexo. Então, o que acontece? Essas coisas chamam, sequestram. Eu gosto da palavra sequestrar porque nesse mundo de mídia, o que acontece? Quando você quer sequestrar a atenção de alguém, você coloca o terror. Você mostra o quê? Alguma coisa assim de agressividade, de violência. Violência, né? Então, nesse momento aí, o país inteiro, nesse episódio, estava lá na sua vidinha, de repente, um ato de violência contra a coroa, que é alguma coisa muito importante, principalmente no Reino Unido, e aí sequestra toda a consciência. E às vezes esse sequestro, como no terrorismo, ele é pequeno, se for ver. Quantidade de pessoas que morrem de obesidade, que morrem por causa de açúcar, por causa de, sei lá, de tanta coisa que existe, mesmo de homicídio e tudo mais, é muito maior do que o que acontece num terrorismo. Mas mesmo assim, o terrorismo ganha toda a atenção. Então, mesmo aqui no Brasil, que a gente vive sob efeito da mídia, a mídia vira e mexe, aparece com alguma coisa de violência bem grande assim, porque ela faz o quê? Ela tira todos os problemas que realmente são importantes e de diálogos irrelevantes e fica todo mundo sequestrado falando, por exemplo, de uma filha que matou o pai, né? Aí para a mídia inteira e fica 3 semanas martelando aquilo que não tem fim, porque mostra o quê? Alguma coisa de violência que outros tipos, né? Eu concordo com você, né? Realmente, os problemas que são estruturais e que estão no nosso dia a dia, eles não são tocados, ou são tocados assim, superficialmente, né? Ah, não, às vezes até uma denúncia, mas assim, nenhuma ação concreta é tomada com relação a isso, né? Agora, essas coisas assim, que são a exceção, aí a gente clama pela vingança, pela justiça, né? É aquilo que a gente falou, né? A mídia, a gente já falou isso numa conversa, acho que a gente estava falando sobre a cobertura sobre a Covid, né? Que gostavam de colocar as câmeras entrando no leito de morte, os caras sufocando, e ela filmando, né? O pessoal lá entubado, né? E o hospital em caos, e os enfermeiros e os médicos cobridos até o olho, né? Porque no final das contas, eles estão vendendo, né? Um professor meu, eu lembro, da época do colegial, ele usava um termo que não era jornalismo, era um shownalismo, né? Era como um show do que durante 1 hora você vai falar de vários temas de modo sensacionalista e você não vai lembrar sobre o que foi dito ao final do jornal. Uhum. Você não vai lembrar do que falou. Não, Porque eu acho 5 que minutos é CPI, 8 minutos é Covid, 5 minutos é futebol, né? Que é mais absurdo, né? Os caras acabam de falar uma coisa. A filha tacou fogo no pai. Bom, agora vamos aos gols do Domingão, né?
Você sabe, quando eu vi isso do Harari, isso me deixou muito surpreso, porque realmente mata muito pouca gente, né? As Torres Gêmeas, em comparação com a Guerra Civil, com os problemas que acontecem no Oriente Médio, por ali, é um problema muito pequeno, é muita pouca gente que morreu. Mas aí o sensacionalismo e você pôr a violência em relevância, colocar ela realmente na frente, ela realmente, todo mundo para, todo mundo fala, não, mas como não vou falar disso? Isso é importante, isso é relevante. E aí, para. Então eu mesmo fico imaginando, se eu fosse um político ardiloso, a primeira coisa que eu pensaria seria realmente, vamos fazer um terrorismo, porque terrorismo chama atenção. Eu acho que é porque, assim, essas questões também, eu acho que, que você falou, né, sobre o assalto, acidente de carro, obesidade, que matam muito mais do que, né, uma atentado como as Torres Gêmeas, eu acho que também algo que chama muito mais atenção é a questão do simbólico, né? Hum, Esse simbolismo de uma mãe que mata um filho, né? uhum, De um avião que entra num prédio que é o símbolo dos negócios em Nova York, que é a cidade dos negócios, assim, sabe? O primeiro-ministro vai transar com um porco para salvar uma patricinha inútil, mas que é da família real, é parte da coroa, ela não é qualquer uma. Né? uhum, Embora ela seja inútil, não faça absolutamente nada de modo concreto, o primeiro-ministro seja 10 vezes, 1 milhão de vezes mais relevante que ela, ele vai ter que se submeter a uma humilhação como uma proteção simbólica, sabe? Eu acho que os jornais, as mídias, eles sabem explorar isso, sabe? Saber como você vai mostrar a violência simbólica, né? Porque parece que isso toca num lugar muito mais fundo da gente. Porque as suas gemas, que nem, né, você estava falando, não é a quantidade de pessoas que morreu ali. Não morreu tanta gente como em outras situações, que morrem todos os anos. Mas é o símbolo de um ataque dentro de uma nação que nunca foi atacada, né? Diretamente, de um inimigo exterior. Né? Antes disso já tinha sido Pearl Harbor, uhum. mas não é só americano, né? É Não, um lugar mas você vê, a partir desse simbolismo que você diz aí, que eu acho interessante também, tem realmente um valor simbólico ali, que vale muito esse valor simbólico, porque uma vez que foi feito isso, eles criaram toda uma política nova de relações externas e toda uma manifestação militar no mundo inteiro com milhões e bilhões de dólares. Então, o que acontece? Para quê? Preservar o que é uma integridade, que é uma coisa simbólica, né? Se for ver em termos de números, em termos de relevância no todo, é pequeno, mesmo para o país deles, comparando o país deles, toda, os Estados Unidos, por exemplo, e todas as suas necessidades e problemas, aquilo é uma coisa pequena. Mas moralmente falando, você vê, é uma questão moral quase, é uma questão assim, eu preciso me mostrar íntegro. Você não manda aqui dentro da minha casa, quem manda aqui sou eu. E aí, a partir dessa questão moral, que não é de números, basicamente, é uma questão moral, e aí você coloca, sei lá, alguns bilhões de dólares em equipamento e tudo mais, invade outro país e torna a vida do outro um inferno, né? Milhares de pessoas, aí sim, quantidades monumentais. É que nem se, por exemplo, eu passasse aqui na rua, o meu vizinho me fizesse uma ofensa. Aí, moralmente, eu fui atingido, quer dizer, não me ferrou tanto assim, né? Não me ferrou quase nada. É só uma questão moral, mas o simbolismo dessa moralidade precisa ser paga, precisa ser compensada assim de uma forma estrondônica. mudou os aeroportos, o mundo inteiro, né? Uhum. Para viajar depois do 11 de setembro, nossa, você tem que ser revistado, né, de ponta a ponta, mala, corpo, negócio, qual o seu objetivo nesse país, Uhum. quantos dias você vai ficar, né? É uma coisa assim. Não, Ainda mais para os Estados Unidos, né? Dizem que é pior ainda ir para os Estados Unidos, né? Que aham. Não, a eu fui para os Estados revista. Unidos umas tantas vezes depois, então eu passei por essa experiência. Você tirar o sapato e coloca o sapato. Eu geralmente viajo com a minha irmã, que é mais velha, e ela fica super nervosa quando chega nesse negócio de tirar sapato e tira o cinto e põe os computadores numa bandejinha e põe não sei o que na outra.
E aí eu passei por isso. Mas isso daí talvez é pequeno também, né? O problema eu fico imaginando lotar A um guerra. país tipo Afeganistão, Paquistão, lotar de armamento ali e fazer um inferno na vida alheia que atinge milhares de pessoas. E se for ver, está muito calcado nessa questão moral, né? Se for ver, não é uma questão numérica, é uma questão moral. Você falou do símbolo e realmente eu concordo com você. Agora, voltando para o episódio. O que você acha desse episódio como arte mesmo? Que essa história de que realmente o cara é um artista e ele resolveu pintar um episódio de Black Mirror onde ele sequestra e por um instrumento tecnológico, meio distópico, ele pinta a obra dele. O que você acha dessa ideia? Porque eu acho que é provocante isso daí. Porque, assim, uma das coisas, a gente até já falou sobre isso, inclusive, quando a gente fala do segundo episódio dessa temporada, né? 15 milhões de méritos. É que a gente falou sobre a questão da arte, ela não conseguir mais chocar. A arte, ela não consegue mais paralisar a gente para olhar. A arte, ela é executada a partir de uma técnica, né? Só que tem uma hora que as combinações, elas se esgotam. E aí, com o avanço da modernidade, da sociedade de massa industrializada, um setor da sociedade, que é a indústria cultural, começou a fazer, digamos assim, macetes para vender arte, para vender esses produtos culturais. E a produção artística mesmo, aquela que tem uma pretensão maior, sublime, mais ser buscada, do que simplesmente vender, ela começou a perder o seu espaço. Então, por isso que, por exemplo, a arte modernista é aquela arte que às vezes parece que é sem pé nem cabeça, e às vezes se reduz a um quadrado, né? Um rabisco. Ou o Duchamp, se eu não me engano, né? Que ele coloca uma privada, né? Um bidê, Urinador, né? é isso, um urinador no museu e fala, olha, o que transforma a coisa em arte é o ambiente. Fora daqui não é nada, aqui é arte, né? Que chega a essa desconstrução é porque ela está tentando conseguir um lugar de tocar nesse homem moderno que não se choca mais, porque a todo momento nós temos estímulos, nós temos estímulos estéticos por parte da mídia. Estímulos estéticos são vendidos, industrializados e calculados para gerar efeitos em nós. A risada, o constrangimento, o nervosismo, isso que a gente está falando sobre a mídia vender, né? Há uma técnica para deixar, por exemplo, a Covid mais dramática do que de fato é. Ou, por exemplo, transformar uma vitória que alguém sai como algo muito mais glorioso, ou uma história que não é tão engraçada em uma história muito mais cômica. Então, quando esse cara pega o primeiro-ministro e coloca ele transando com um porco, ele está falando, ó, esse é o limite do mundo contemporâneo numa experiência estética. Não tem como passar disso. Porque você está numa sociedade que consome pornô, que conhece pornô, que produz pornô, como aquela mulher que, naquela repórter que seduziu o cara dentro do gabinete do primeiro-ministro, que mandava fotos para ele, e ele mandava fotos para ela, né? E tinha essa correspondência. E agora você está colocando uma figura pública, a mais importante do país, fazendo uma coisa grotesca. E as pessoas presenciam isso como um ato histórico estético, que no fundo é profundamente relevante. Não muda nada na economia, não muda nada na sociedade, e é uma coisa que um ano depois foi completamente esquecível. Falaram, ó, um ano depois, o primeiro-ministro está jogando bola, a princesa está com o namoradinho dela, e é isso aí. E, no final, ele subiu na opinião pública. Né? Ele está com 3 pontos percentuais, né, que ele tinha no ano passado. Então, assim, eu acho muito interessante isso, sabe? É uma experiência, é uma sociedade que clama por uma experiência estética, ao mesmo tempo que inusitada, ao mesmo tempo que consome mais do mesmo. Então, nesse sentido, acho que seria uma arte. Sim, eu fico imaginando, você está falando isso daí, eu tentei agora fazer um paralelo, não sei se existe um paralelo nisso, vou tentar elaborar aqui, me ajuda a pensar no assunto. Imagina numa tribo lá na África, o que é estético, o que é arte coletiva, né? Eles todos juntos numa tribo, dançando lá,
com fogo no meio, todo mundo vestido a caráter, com penas, sei lá, com penduricalhos de todas as formas, e é uma manifestação pública. Nesse episódio também é uma manifestação pública, né? Imaginando isso também como um objeto de arte, o cara lá criando essa circunstância toda de sequestrar a princesa e de fazer essas demandas para o primeiro-ministro. Isso também é uma tentativa de uma manifestação artística. E também outra coisa que eu notei é o seguinte, o episódio começa com ele. Ele está no final do dia, ele deitado com a esposa na cama, e o que acontece? O episódio acaba com ele, a esposa dele tem uma breve, assim, discussão ali, ela indo embora e falando, por favor, o que a gente fez é fachada, não quero nada com você. Mas ambas são no final do dia, e é ela com ele. Então ele passou por esse tormento todo de arte ou não arte, que eu fiz a comparação lá com a tribo, mas ele como indivíduo levou um sambalelê, né? Ele estava com a esposa que queria uma relação amorosa, afetiva, sem se perder no meio de uma confusão do que é ser político, e no final das contas o relacionamento dele estava um lixo, acabou, né? Eles só estavam vivendo de fachada. Não, então, eu acho que é interessante isso que você levantou, porque assim, tem uma diferença que alguns teóricos apontam entre como a gente concebe a arte no nosso mundo e como é concebido a arte no mundo primitivo. Porque no mundo primitivo, eles não têm essa noção de arte, um objeto supostamente belo a ser contemplado. E nessa contemplação tem uma coisa que é sublime, catártica, revigorante, é um choque, né? Seja o que for, mas o ponto, há uma experiência estética que tem um efeito sobre aquele que contempla. Essa é a nossa visão, certo? Construída historicamente, quando o termo arte foi cunhado durante o Renascimento. E academias artísticas delimitavam o que era ou deixava de ser arte. Outra coisa é uma tribo, onde a linguagem que eles empregam é uma linguagem mágica e ritualística. Então ali eles estão fazendo aquela ritual, mas com um fim prático. Não é que assim, agora eu vou sair do meu dia a dia e vou no museu, vou ao cinema, vou ligar a televisão. Não. Agora a gente vai se juntar para fazer a dança da chuva e assim as divindades vão ser generosas conosco porque nós cumprimos o nosso papel e a chuva vai descer. E aí vai dar tudo certo. Pensamento mágico. Uhum. A gente tem que fazer o ritual como era feito antes, porque se a gente não fizer, não vai chover. Mas tem uma ligação que eu acho que é interessante falar, porque há a necessidade de uma experiência coletiva nos dois lugares. Uma experiência coletiva nesse mundo onde a gente se junta, mesmo em lugares separados, para, por exemplo, contemplar um filme, um espetáculo grotesco desse, para todo mundo passar por isso entrar em pauta, a gente ter a mesma experiência, assim como também tem esse caráter coletivo de união, porque também é uma questão identitária, você passar por esse processo dentro de uma tribo. Então, acho que tem essa ligação, entendeu? Não, porque as duas imprimem alguma coisa no grupo. Porque depois de uma experiência como essa, e se fosse real, essa do Black Mirror, certamente aquela coletividade jamais esqueceria isso. Realmente criou um engrama ali, criou uma circunstância que não é mais esquecida. E também, que nem você falou, né? Interessante isso. O nome do episódio é Hino Nacional, que remete diretamente ao Hino Nacional inglês. É o Estado, primeiro-ministro, o líder do governo, salvando a princesa a partir de uma humilhação pública. E o povo passa por isso junto. Tudo bem, o interesse deles é o entretenimento diante do grotesco. É uma coisa assim que diz muito respeito à própria cultura inglesa, né? Não é algo externo, sabe? Assim, é o nosso primeiro-ministro, a nossa princesa na mão de um louco e nós queremos saber o que vai acontecer. Então nós vamos vigiar e se não der certo nós iremos punir na eleição, né? E aí o cara que ficou olhando os dados.
né? Punir o poder por não ter agido corretamente, né? Então acho que também tem assim uma coisa que mexe com o país inteiro, né? Um coletivo, com a identidade, que nem você falou. Tem uma vigilância da própria sociedade, né? Tanto que tem um debate, mas a gente deve informar ou não, né? A gente deve falar para as pessoas ou não, né? Porque é um assunto público. Você falando agora me remete à questão, tanto o que acontece no indivíduo, na tua casa, por exemplo, com um grupo de 3, 4 pessoas e teu prédio, acontece também num grupo maior. Nesse grupo maior aí tem muito mais elementos. É o que você falou, tem os simbólicos. Como você responderia? Quando estava só na questão do sexo, do cara fazer lá transar com porco, estava de um jeito. No momento que apresentou a violência, parece que juntou os dois elementos, né? Sexo mais violência. Não, 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 vai lá salvar então. E isso é moralmente correto. Mas que circunstância mais desagradável, porque toda pessoa também se torce quando vê isso daí, porque ela se imagina ela. Num processo de empatia, você ter que passar por isso. Que exposição é essa de você tirar sua roupa e ficar nu na frente do público? Que circunstância que é essa? De total entrega e de total. Você tem que se despedir de tudo mesmo. É muito louco o que você falou, né? Você tem que te desmontar dessa sua persona, ficar E ainda mais a frágil. figura pública, porque ela constrói um ego. Ela é uma pessoa montada num ego muito grande, né? Ela é a pessoa sabichona, ela é o cara. De repente você tem que tirar a tua roupa e se humilhar nesse ponto. E tá se humilhando por quê? Será que é verdadeiramente em prol do bem do próximo? Ou são os ratings que você está falando lá? Eu vou ganhar a próxima eleição, meu partido quer isso. Na verdade, a pessoa responde a um monte de coisas, né? Portanto que quando tá no gabinete dele, ninguém fala da princesa, né? Eles só falam do partido, dos números, da manutenção do poder, né? Da segura, né? Até o ponto que a mulher vira para ele e fala, cara, a gente não vai poder garantir sua segurança, né? Tipo, se você não fizer isso, Você vão sabe acabar que eu te. fiquei confusa ali, quando ela quis dizer segurança, quis dizer o que é a segurança dele, de alguém dar um tiro nele? Não, é a segurança política. Você, a partir daqui, vai cair, é isso? É que ela falou, eu não consigo garantir a sua segurança nem da sua família, né? Então isso daí parece uma coisa muito física. Alguém vai te dar um tiro, alguma coisa assim. E É. nós não vamos poder fazer nada. Será que foi isso que ela quis dizer? Acho que foi, Ah, né? acho que sim. É muito louco isso, né? O artista lá, ele conseguiu atacar o poder, né, do seu modo mais cruel, né? É um desmonte de tal natureza, porque na verdade quando você sequestra alguém, você sequestra porque você quer dinheiro, você quer algum benefício. Qual é o benefício? O que ele desmascarou de verdade? Porque geralmente quer desmascarar algo. Vocês são hipócritas, vocês são o quê? Eu acredito que tem alguma inteligência nesse episódio, no sentido de desmascarou o quê? O que desmascarou, na verdade? Que está todo mundo dominado pela mídia, tá todo mundo. Eu acho que talvez se eu tivesse que apontar algum desmascaramento aqui, é assim, tá todo mundo dominado, né? Se você colocar sexo e violência e você bater um tambor, todo mundo vai, que nem aquela história do flautista e os ratinhos que vão seguindo. Tá todo mundo hipnotizado, todo mundo segue. Acho que o grande desmascaramento é esse. Você consegue ver mais algum? Tanto que no final, né, quando o membro lá do governo fala para a mulher, olha, a gente flagrou a princesa andando meia hora antes do acontecimento. E aí ela fala, então é sobre isso, é sobre chamar atenção, né? É sobre isso que se trata. Mas eu acho que essa é a grande mensagem, assim, né? Porque o cara tinha certeza que ia estar todo mundo dominado, paralisado na frente da televisão. Não tinha ninguém na rua. Que é a mesma coisa que acontece aqui no Brasil mesmo, quando tem algum evento grande, a Copa do Mundo, alguma coisa assim, você sai na rua, não tem mosquito na rua. Tá todo É. mundo lá, dominado. E aí, Henrique, você salvaria a princesa? Eu não sei, eu pensei isso hoje também, conversando com um amigo aí, como a gente vive numa rede, né? No momento que todo mundo começa a puxar um fio de você, te demandando, você faz coisas que até Deus duvida, né? Que nem isso, É, quando as pessoas vão para a guerra ou tudo mais, você é colocado em situações extremas que você faz coisas que você não acreditaria que você seria capaz de fazer. E você? tem, tem uma hora, né, que aquela assessora lá dele vira para ele e fala, olha,
Isso não é mais uma decisão sua. Fala, querido, sinto muito, mas não é você que decide aqui o que vai acontecer. Vai acontecer, né? Simplesmente. Eu gostaria de trazer aqui o seguinte: a gente fez isso outro dia, gostaria de fazer hoje de novo. Negócio de que competências tem nesse episódio. E antes de falar da competência, eu gostaria de falar se você acha que ele realmente é um bom filme no sentido de um bom episódio no sentido de abrir a série Black Mirror, de realmente, olha, isso é uma distopia e olha, os elementos que a gente tem aqui são os que já existem na sociedade. E eu estou apresentando dessa forma branda. E daqui eu vou colocar cada vez coisas mais pesadas e mais profundas, distópicas, nos próximos episódios. Porque agora eu estou começando a ver esse episódio de uma forma mais grandiosa, ainda mais inteligente ainda. Os produtores, criadores do Black Mirror, meu, palmas para eles, na minha opinião, né? Eu tiro o chapéu aqui. Eu também. Acho que foi brilhante começar dessa maneira. Acho que foi brilhante. É até surpreendente, né, quando você vê que a distopia vai aumentando, né? Mas eu Uhum. achei brilhante o ponto de partida ser a nossa sociedade. É daqui que a gente parte, é desse ponto zero, né? Aqui, um lugar comum, presente, né? Uma situação que poderia se replicar em qualquer país, né? Eu achei fantástico também. Tirei o chapéu. E em termos de, assim, de colocar as pessoas para raciocinar, porque você sabe que eu não tinha raciocinado muito esse episódio. Esse episódio eu assisti, meio, o que aconteceu aqui? Próximo. Os outros episódios parece que eles me mexeram muito mais. Mas a pergunta que eu te entrego aqui é a seguinte: filosoficamente e intelectualmente, quanto tem de provocação nesse primeiro episódio? De 0 a Ah, 10. quanto você dá? Não, não vale. Não vale, eu perguntei primeiro. Pô, sacanagem. Quando você dá, Ah, eu vou tirar uma base do que você falar. Não vale isso. não, ó, eu acho que assim, ao mesmo tempo que é um episódio muito interessante, ele também fala de um lugar comum, porque assim, são coisas que acontecem no nosso dia a dia mesmo, então acho que são questões muito próximas, embora tenha tratado de modo interessante. Eu dou um 8. 8 em 8. termos de provocação filosófica. É, 8. Tá. Eu acho que eu dou por aí também. Acho que vou dar um pouquinho mais, vou dar 8,5. Que outra competência que tem nesse episódio aí? Bom, eu acho que o roteiro, né? O roteiro? Como foi É, contada a história, é isso? Que é o roteiro? isso. Como foi contada a história? Eu não sei, não achei muito fácil de entender esse episódio. Eu acho que eu só entendi vendo mais vezes e assistindo o comentário dos outros. Esses simbolismos estavam bem escondidos, que teve que decupar. Não foi uma coisa que me veio assim muito fácil, não. Que nota que você dá? Então, porque assim, ao mesmo tempo que, assim, aqui é um episódio relativamente curto pro Black Mirror, né? Esse episódio ele tem acho que 44 minutos, né? E ele conta muita coisa, assim, ele conta muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Embora se passe em um dia, ele conta muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas eu achei que foi legal, assim, eu achei que eles orquestraram bem. Eu acho que a única coisa que eu senti falta era dar mais atenção para a relação que ele tinha com a esposa. Eu achei que isso ficou meio secundário, que nem você falou, ele começa e acaba com ela, né? Começa deitado ao lado dela e termina ela distanciando dele para longe e ele solitário, né? Então acho que isso devia ter sido explorado, mas eu dou um 8 também, 8. 8 para roteiro. É, isso daí tem uma coisa que você falou no passado para mim que eu gostei muito, que você disse assim, tem filme que quer se ser inteligível e tem filmes e séries que não querem ser entendidas. Essa série, na minha opinião, ela se faz bem difícil de ser entendida. Ela é legal, ela tem muitos elementos, mas ela não é fácil. Então, eu não sei, eu gosto de coisa que dá para entender mais fácil. Então, eu dou um 7 para isso daí. Porque depois que você vê que tem bastante inteligência por trás, aí você bate palmas e tira o chapéu. Mas é diferente, por exemplo. São Junipero, por exemplo, eu achei que os elementos estavam mais expostos. Não sei. O que você acha? Eu também achei, eu também achei. Porque esse primeiro episódio tem que falar, ó, que é outro nível.
Não, olha o simbolismo, tem um monte de coisa por trás. É o que você falou, em 44 minutos contar uma história desse tamanho, com as provocações desse tamanho também, meu, baita acrobacia, hein? Que outra competência? Vai, a última saideira. Vamos fazer o que você tinha falado, enquanto esse episódio, enquanto um cartão de visita para o Black Mirror. Hum. O que você acha? Isso daí eu acho que agora, depois da análise, porque também é bom que a gente tenha conversado do Black Mirror, porque eu tô ficando cada vez mais consciente do que é o Black Mirror. Então, como cartão de visita, eu dou 9,5 para esse episódio aí. Porque os outros episódios não daria para colocar. Aí perderia toda a graça, né? Porque realmente ele fez uma coisa inteligente aí. Eu dou 10. Da Dou 10. 10. Acho que Tá. foi um ótimo cartão de visita. Excelente. Depois que analisa tudo, você fala, meu, os caras pensaram, os caras estão com tudo. Os caras estão com tudo, porque eu tenho assistido tanto filme. Atualmente eu estou assistindo uma novela colombiana, que também eu tô achando interessante, é meio fanfarrona, assim, mas não tem filosofia, não tem essa inteligência toda, né? Então, é outra coisa. Então, não sei, eu gostaria que produzissem, criassem mais coisas desse tipo aí. Eu achei uma discussão muito inteligente, né? Porque é raro ver, né, séries que conseguem chegar a esse grau de debate, né? Hum, Porque é muito rápido, né? E assim, é bom que seja uma antologia de episódios, porque aí não fica aquela coisa de, pô, você não pode matar tal cara, né? Isso não pode fazer, isso não sei o que lá, tem patrocinador. Não, então é uma antologia, né? A hum, gente faz o que bem entender e encerra a coisa. Cada hum. episódio é autônomo, não tem essa correspondência. Legal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso debate. O que vocês acharam desse cartão de visita do Black Mirror? Eu e o Francisco, como vocês podem ver, nós adoramos o negócio aí, né? Eu acho que é um debate que eu acho que depois, Henrique, se a gente continuar nisso ainda por um tempo, acho que depois vale até a gente voltar, né? Talvez fazer alguns debates sobre as temporadas, né? Que a gente Uhum, já fez, inclusive, né? Os três episódios da primeira, né? Depois discutir talvez até temporadas um todo, né? uhum. Acho que Como seria pacotes, interessante. né? Uhum. Pacotes, eu acho que é legal. Mas é isso aí. Agora vocês têm que deixar o seu like, comentar e compartilhar, que é fundamental para o nosso debate aqui nesse canal. Valeu, pessoal. Um grande abraço, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.